Bom dia. O som tá bom, mãe? Tô com o fone de ouvir. Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Vê se o som voltou, gente. Bom dia, Sebastião. Tá com som ou tá sem som? Oi, Aldenice. Bom dia, meu anjo. Vocês estão me ouvindo? É porque eu botei o fone, porque eu acho que o som fica mais tranquilo. Tá ok, né? Então vamos lá para o nosso estudo. Muito bom dia a todos. Que a gente tenha uma semana muito iluminada. Eu peço desculpa pela minha ausência. Eu peguei mais uma vez essa gripe. Ser resfriado, não sei. Mas fiquei um pouquinho abatida. Mas estou aqui de volta para o nosso compromisso, para o nosso estudo, as nossas horas de qualidade, né? Que a gente tem que buscar durante a nossa vida. Assim como a gente estava estudando no capítulo anterior, sobre bônus horas, né? Que não é só quantidade, mas sim qualidade. Isso se aplica tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Então, meus amigos, com certeza na nossa caderneta vai estar lá anotado esse tempinho que a gente gasta com esse momento especial que é de estar assistindo uma live, que é estar lendo um bom livro, né? Tá tendo conversas edificantes e atitudes. Então isso com certeza conta. Eu não vou me alongar muito porque o capítulo 23 é um capítulo grande. Quem aí perdeu o estudo do capítulo 22, os anteriores, é só voltar lá no Instagram e procurar pra gente acompanhar. É muito legal, gente. O livro Nosso Lar, a primeira vez que a gente lê como se fosse uma história, uma novela, né? A gente só quer entender o que aconteceu depois. Mas, quando a gente começa a estudar o livro, a gente vê quantos ensinamentos estão contidos em cada capítulo. Que é ensinamento para a nossa vida atual, né? Que é encarnada, para que a gente possa viver bem no plano espiritual, né? Aproveitar quando a gente for para a verdadeira vida. Então, vamos lá. O capítulo 23, que é o de hoje, se chama Saber Ouvir. Vamos lá. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeita. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E quando os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar desses sítios. Lísia estava convidando André Luiz para ver, né? Lá fora, o céu, a lua, né? Porque André Luiz ainda não estava acostumado, ele tinha acabado de sair dos hospitais, né? A dona da casa estava com conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros de flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituada à reclusão hospitalar, entre grandes árvores ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali. Nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei ao longo os haustos, sentindo que ondas de energia nova penetravam a meu ser. Ao longe,
As torres da governadoria mostravam-se belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Então, quando o André Luiz falou isso, Lísia já, peraí, vamos explicar para ele, né, o que ele está sentindo. Aí o Lísia sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados na colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Olha só, vamos ficar atento aos detalhes, né? O que Lísias fala aqui? Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia. Ou seja, vocês lembram que eu sempre falo, gente? A colônia nosso lar é uma colônia de transição, não é uma colônia para espíritos já elevados. Então ele fala bem, ó, tem um compromisso, um compromisso firmado entre os habitantes equilibrados da colônia, porque lá ainda tem doentes desequilibrados, né? No sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Olha que interessante. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nasceram as vibrações de paz que observamos. Gente, vamos prestar atenção nisso daqui. Olha aí a importância, né, que ele fala aqui dos nossos pensamentos, né, dos nossos sentimentos. A gente está aprendendo aqui, gente, um novo conceito de prece, né? O que ele fala aqui, né? Pensar no bem é uma prece. Então, aqui ele está mostrando, ó, o que você está sentindo, essa energia, faz parte, né? É resultado do compromisso de todos aqueles espíritos que estão ali equilibrados, terem um compromisso de só pensar no bem. Então a atmosfera fica como? Como ele está falando aqui. Essa vibração de paz que ele nunca sentiu antes, né? Então, no livro dos Espíritos, acho que é na parte que fala sobre lei de adoração, Kardec pergunta aos espíritos e eles também respondem lá. Pensar no bem está em prece, está em contato com Deus. Então, olha que interessante, né? E a gente às vezes passa despercebido no nosso dia a dia, né? A gente tem essa vigilância do orar e vigiar que Jesus nos ensinou, que é estar prestando atenção, estar atento a sinais, né? Porque a gente começa, não, vou pensar no bem. Mas o dia a dia, a correria do nosso dia a dia, são tantas coisas que acontecem que a gente vai deixando de vigiar, né, os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Então a gente precisa estar atento a isso para a gente acender aquela lâmpada e falar, opa, esses pensamentos, esse sentimento aqui não tá legal não. Eu tenho que virar essa chave, né? Então a gente faz aquele trabalhinho de parar, né? Respira fundo, vai ao banheiro, bebe uma água, mentaliza, faz uma pequena prece, começa a pensar, e às vezes são coisas que a gente fala assim, pensar no bem é o quê? Pensa em coisas boas. A gente pode fazer um exercício, pensar em uma coisa que você gosta, de uma praia, pensa na natureza, pensa no barulho do mar, e vai buscando esse pensamento, vai lembrando de um momento legal que você passou, né? Às vezes com a família, com o amigo, com a namorada, não sei. E você vai buscando aquilo pra você, sabe? E aquilo ali vai voltando àquela harmonia, né? Dos seus pensamentos. Aí, vamos lá. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de um pequeno aparelho postado na sala, à maneira dos nossos receptores radiofônicos. Vamos lá, a gente precisa aqui lembrar que esse livro foi de 1938. 1938. A tecnologia acho que estava começando, né, gente? Então ele vem falando aqui, ó. Quando eles voltaram para a sala, Ulisses se aproximou de um pequeno aparelho postado na sala à maneira de nossos receptores radiofônicos. Ou seja, ele chegou perto de um rádio. Parecia ser um rádio, porém devia ser mais moderno, né? Porque a gente já falou que lá em nosso lar,
A tecnologia está muito mais avançada. Então, o André Luiz, quando ele olhou aquele aparelho, ele achou parecido com um rádio, né? Mas ele nem falava rádio, né? Receptores radiofônicos. Aguçou-me a curiosidade. O que iríamos ouvir? Mensagens da Terra, vindo do encontro das minhas interrogações íntimas? O amigo esclarecido, né? Ó, o engraçado, o André Luiz aqui, ele só pensou, né? Lísia já captou o pensamento dele e já resolveu. Não ouvimos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as esferas da crosta. Então, Lísia aqui já falou, ó, esse radinho não é pra gente escutar o pessoal na Terra, não. Lá no plano físico, não. É pra escutar, né, dos planos mais elevados. Aí André Luiz pergunta, né? Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Será que não tem tecnologia lá? Pra gente estar aqui escutando o que está acontecendo no plano terrestre? Aí Lícias responde, sem dúvidas, temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema da nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. O que ele quer dizer com isso, né, gente? Que dentro das residências lá, de nosso lar, não pode ter esse aparelho para escutar as informações aqui terrestres, para não tirar o foco, né, para não perturbar, né, a organização do plano espiritual lá. Senão, eles iam viver num eterno BBB, né? Vocês imaginam. Eu, por exemplo, ia estar lá em cima, querendo estar com o meu rádio ligadinho para escutar o que meus filhos estão fazendo, o que está acontecendo aqui, né? E se está todo mundo bem, se está tendo algum problema. Então, eu não ia conseguir me concentrar em nada, porque eu ia estar preocupada com a minha mente, preocupada aqui no plano físico. Então, a espiritualidade, ela é muito sábia. E mais interessante que a gente vai ver aqui pra frente é que nada é definitivo, sabe? Eles vão se organizando e se adequando à melhor maneira de viver, né? Que vai ser mais útil, vai ser mais proveitoso lá. Porque, como ele fala aqui, ó, no momento, né, no ambiente doméstico, o problema de atualidade é essencial. O que está acontecendo com eles lá? Porque lá é o colônia de transição, é ali que eles têm que aprender, que eles têm que evoluir. Então ele fala assim, o que está passando nesse radinho lá? A programação dos serviços necessários, ou seja, sobre trabalho, está passando as notas de espiritualidade superior, que é sobre a sintonia, né? E os ensinamentos, os aprendizados que elevados, né? Ou seja, então é uma rádio, uma programação edificadora, gente. Só vai trazer coisas boas, melhorias, né? Vai colaborar com a organização, com a disciplina, né, do pessoal. Aí André Luiz, né? A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto, né? E aí André Luiz, ele mostra, gente, que ele é igualzinho a gente. A gente fala, não. Quantas das vezes, né? A gente faz uma pergunta, alguém explica, e a gente fala assim, sim, entendi, né? Mas, e continua indagando aquilo ali, querendo saber. E ele fez isso. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos, né? André Luiz continua insistindo ali, querendo saber, mas por que a gente não pode escutar, né? Mas nossos pais, nossos filhos, por que não podemos escutar eles, né? Oi, Célia, André. Então vamos lá. E ele continua, né? Aí ele fala, já esperava essa pergunta, né? A Lísias era muito, assim, né, engraçada. Ele era muito tranquilo. Então ele já até sabia. Ele fala, já sei que o André Luiz ele é questionador, ele vai ficar perguntando, né? Então ele responde, já esperava essa pergunta. Aí ele explica.
Nos ciclos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. O que ele quer dizer com isso, gente? A gente ainda é muito apegado, né? Tudo é meu filho, minha mãe, minha esposa, meu namorado, né? Então a gente é muito exclusivista, a gente é muito apegado. E a gente esquece que são os nossos filhos, é filho de Deus, nossa mãe é filha de Deus. Então é tudo nosso, não tem nada meu. Nós ainda, como ele fala aqui, ó, estamos prisioneiros da condição exclusivista, egoísta, do ciúme, do apego. Aí fala aqui, ó. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Esse é um grande desafio, né, gente? Porque realmente é assim. A gente aqui ainda está muito apegada à questão do sangue, né? A nossa preocupação maior é a nossa família, né? E esquece que nós somos uma família universal, né? Jesus, ele falou, ame a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Ele não falou, ame sua família. Só, exclusivamente. É claro que a gente tem que amar, zelar, né, gente? Cuidar da nossa família, sabe? Tem que ser uma coisa muito importante, a nossa família, né? Mas não pode ser exclusivista. A gente tem que olhar em volta, porque é muito, muito fácil, muito tranquilo. A gente sempre está ajudando ali, tá com aquela preocupação. Quando o bicho pega, a gente recorre o quê? Abraça a nossa família e, né, se preocupa com isso aqui. Mas não é só isso. Então, é esse apego, é essa exclusividade que ele vem falando que a gente tem que aprender a lidar. Tá? Porque no plano espiritual é uma família universal. Entendeu? Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Olha as lições aí, gente. Amar a família, mas também a humanidade, gente. Vamos lá. Ensinamos-los a todo mundo, mas em geral, chegando ao momento do testemunho, somos solidários apenas com o nosso. Isso é uma grande verdade, olha, gente. É uma grande verdade, né? A gente sabe, né? Fala, nossa, a gente aprendeu isso, que somos uma família universal, né? Bom dia, Sônia. Que temos que amar o próximo, né? Fazer pelo próximo. Porém, quando a gente é chamado ao testemunho, quando o bicho pega mesmo, somos solidários apenas com os nossos. Isso é muito comum. Muito fácil a gente ser bom para o nosso filho, para nossa filha, para os nossos pais, para nossos irmãos, primos, avós. E é fácil ser bom para uma pessoa que não tem vínculo com você? Será que é fácil? Eu queria que cada um fizesse essa pergunta para si mesmo, sabe, gente? Assim, quando a gente acabar nossa live, começar a refletir. O que eu tô fazendo de bom pro próximo? Como que eu tô lidando com esse amor universal? Às vezes são pequenos detalhes, sabe? Pequenos, por exemplo. Vou dar um exemplo. Uma coisa boba, deixa eu ver aqui. Nós vamos... Isso aqui, gente, eu tô me incluindo, tá? Isso aqui, a gente tem que parar de vamos desmistificar, achar que uma pessoa que é espírita, uma pessoa que faz um estudo, ela é mais elevada. Gente, eu sou igual ou pior que muita gente que tá aqui, sabe? Falha, tenho meus erros, os meus acertos, tô lutando todo dia para tentar melhorar, tentar reconhecer os meus erros. Então, quando eu falo aqui, dou exemplos, eu gosto muito de me colocar como exemplo, porque eu fico pensando coisas que eu faço para mim poder mesmo entender e ver onde eu tenho que melhorar. Um exemplo, eu vou dar água para todo mundo. Tem um monte de gente aqui, meu filho tá no meio, os coleguinhas dele e ele. Todo mundo com um copo na mão. Eu pego a garrafa d'água. E quem eu vou primeiro servir? Quem eu encho o copo primeiro? Porque essa garrafa talvez de repente não dê para todo mundo, né? Vai que acaba essa garrafa. Então quem é que eu garanto para beber água primeiro? Quem é?
Eu vou primeiro encher o copo do meu filho e depois eu vou enchendo dos outros. Será que isso aí não se enquadra nisso aqui que ele está falando? Ensinamos a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Será, gente, que eu não estou enquadrada nisso aqui? Por quê? Que eu encho primeiro dele. Eu poderia encher de outros, mas eu vou... Ele pode estar a arrumação do jeito que for, a sequência que for. Eu vou direto no copo dele, depois eu vou distribuindo o restante. Porque o nosso subconsciente já vem falando assim, vou encher logo dele, que se a água não der pra todo mundo, até eu arrumar outra água, de repente ela não vem tão gelada, mas aí meu filho já tomou água gelada. Olha que coisa, gente. Olha como... Isso é um egoísmo. Isso é pensar só nos nossos. Isso não foi assim, né? Não deveria ser dessa forma. Mas ainda estamos, gente, em processo de evolução. Ainda estamos aprendendo, sabe? Quem sabe um dia... Eu hoje ainda faço isso, mas, gente, ainda vou começar. Eu já alerta a minha consciência. Porque no momento que eu tô enchendo, naquela hora mesmo já sente aquela luzinha assim. Ops, por que eu enchi o dele primeiro? Né? Eu não tenho que já procurar ele primeiro. Eu tenho que vir no primeiro, que independente de quem seja o primeiro. E vou na ordem, quem vai chegando e eu vou enchendo. É assim que tem que ser. Entendeu? Mas a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso. Então a gente vê que não é um problema só nosso, gente. É um problema de todo mundo. Aí ele vem falando. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. Ou seja, ele está mostrando, quem fala que no plano espiritual não existe o laço consanguíneo, gente. Nós somos uma família universal. Ele apresenta um outro lado pra gente. É preciso curar nossas velhas enfermidades, né? Que é o nosso apego, o nosso ciúme, né? Essa questão aí. E sanar injustiças. Olha isso. É preciso curar nossas velhas enfermidades, né? E sanar injustiças. No início da colônia, olha, agora ele vai fazer uma revelação interessante. Vamos prestar atenção, gente. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ou seja, lá quando o nosso lar começou, né, a colônia Nosso Lar começou, todas os lugares, as casas lá, todas as moradias tinham um aparelho, né, um rádio, que ligava, né, ao plano terrestre. Isso no começo. Aí vamos ver. Ninguém suportava a ausência das notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Por quê, gente? Vamos analisar. Olha isso. No começo do nosso lar da colônia, todas as moradias tinham um aparelho que escutava a Terra. Porém, do Ministério da Regeneração ao da Elevação, ou seja, de um nível ao outro de elevação, vivia em constante guerra nervosa. Por quê? Vamos analisar. Gente, como que eles iam conseguir viver, evoluir, né, trabalhar, ter os afazeres deles, se dedicar, sabendo das notícias que estavam acontecendo aqui na Terra com seus familiares? Como eles ficam tranquilos, como eles focam, como eles vão se dedicar. Porque a gente ainda tem esse apego, sabe, aos nossos laços consanguíneos. Então aqui está vindo a prova disso. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Gente, boatos. Olá, arte gostosos. Arte de gostos e gostos. Bom dia. Então lá também tinha boatos. Então estavam lá trabalhando, tentando evoluir, né, naquele lá, e de repente escuta uma notícia. Gente, aí fica um outro e fala assim, gente, eu escutei lá no meu aparelho que lá na Terra, eu acho que vai acontecer isso, vai ter uma chuva, vai encher a casa do meu filho, e acho que ele vai perder os móveis. Meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Meu Deus, ele trabalhou tanto para conseguir aqueles móveis. Aí o outro fala assim, mas é em que lugar é isso? Será que é perto da casa da minha família também? Ai, meu Deus do céu. Então os boatos lá rodavam. E aquilo perturbava, era uma guerra nervosa, constante. Todo mundo, sabe, preocupado com o que estava acontecendo aqui na Terra
querendo interferir, né? Não conseguiam se dedicar nem evoluir no plano espiritual. Vocês imaginam a atmosfera. Com certeza não existia essa atmosfera que André Luiz ele experimentou ali de vibração de paz, porque eles estavam tremendamente abalados. Aí ele vem e continua explicando. Mas, precisamente há 2 séculos, um generoso ministro da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Essa coisa aqui também é importante, né? Porque o que acontecia? Lá na colônia, nessa época, eles estavam vivendo como se tivessem encarnado, né? Não tinha essa separação. Eles estavam escutando o que estava acontecendo no plano terrestre e tentando interferir. Então, eles estavam vivendo como se tivessem encarnado. Então, por quê? Porque ele fala aqui, ó, o ex-governador, talvez ele era tolerante demais, né? A bondade, ela é desviada, ela provoca indisciplina e quedas. Por quê, gente? As pessoas, de vez confundem bondade. Eu sempre falo isso, ser bondade com ser bobo. E tem uma grande diferença. Eu já falei aqui no livro, nesses nossos estudos, que, por exemplo, Clarencio, ele é bom, mas em nenhum momento ele é bobo e ele é, como é que fala? É permissivo, sabe? Não é porque ele é bom, ele é bondoso, que ele permite, vou ter que permitir tudo porque eu sou uma pessoa boa. Não. A pessoa pode ser boa, bondosa, porém firme, com educação, com carinho, mas firme, sabe? Com as rédeas ali, ó, na mão, segurando direitinho, impondo os limites, e continuar sendo uma pessoa bondosa. Então, a gente entendeu aqui que ser bom demais, deixar... É igual, gente, é que eu falo, as coisas são tão pro nosso dia a dia, os ensinamentos. Aqui, gente, olha isso. Ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplina e quedas. O que acontece com os nossos filhos quando a gente é bom demais e a gente deixa tudo, libera tudo, né? O que acontece? Indisciplina e quedas. Não é isso que acontece, gente? A gente não vivencia isso quando a gente deixa tudo, a gente é muito permissivo. Porque antigamente, a gente, para conquistar qualquer coisa, era isso. A gente ia ficar implorando para os nossos pais. E hoje em dia, a gente recebe para... Os filhos estão recebendo para não perturbar o pai. Se o filho falar uma vez, o pai fala... se o filho fala a segunda, o pai já... vai, me deixa em paz, quero ficar quieto, você está me perturbando. Tá bom, faz. É exatamente isso, gente, que acontece. É exatamente quando a gente tem um filhinho pequenininho, um bebezinho, e requer atenção, né? Requer que você esteja ali, que você sente no chão e brinque com ele. E você não quer brincar, você quer olhar as redes sociais, quer assistir uma série. O que você faz? Permite que ele faça tudo, entrega qualquer coisa, deixa ele brincar com seus utensílios, com seus bibelôs da estante, deixa ele destruir tudo, tirar tudo de dentro desse armário, deixa ele ficar no celular o dia todo pra não te perturbar. Então, por quê? Aí você fala, não, eu sou muito bom pro meu filho, eu deixo tudo. E às vezes, gente, o não também é amor. O não também é ser bom, sabe? O limite é ser bondoso. Então a gente, aqui também, como eu tô falando, é uma lição pro nosso dia a dia. E de quando em quando, as notícias de desafeiçoados terrestres punham muitas famílias polvorosas. Os desastres coletivos no mundo, quando interessavam algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Olha isso, imagina lá em nosso lar se eles estivessem, né, com essa livre, com essa livre comunicação, né, de tempo todo do plano terrestre, nesse momento de pandemia. Quando a gente teve aquele ápice de mortes, né, gente? Como estaria a colônia? Estaria um caos. Estaria um verdadeiro umbral, com certeza. Não tenham dúvidas. Então, vocês verem quanto que é importante eles terem tirado
transmissão permanente que eles tinham, né? Os desastres coletivos no mundo, quando interessavam algumas entidades do nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e de instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, lógico, né, gente? Que ninguém ia querer parar de escutar notícias dos seus entes queridos. Então, houve luta, houve resistência, eles não queriam. Mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. O que significa isso quando ele quis dizer, né? O ministro generoso incrementou a medida valendo-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem os seus mortos. O que quer dizer isso, gente? Significa cada um está no seu degrau de evolução, no seu campo de evolução. Os desencarnados estão lá no plano espiritual, desculpa, gente, se preocupando com as coisas espirituais. Os encarnados estarem aqui, passando pelas suas provas, expiações, ou pelas suas melhorias, aqui no plano físico. Então, naquela época, era preciso, gente, que os habitantes de nosso lar se desligassem dos encarnados, né? A gente continua amando, sim, amar sim, porém, gente, sem dependência, sem apego, saber, eu amo, mas eu tenho que viver aqui, a vida é minha. Os meus filhos não são meus filhos, são filhos de Deus, eles têm que viver o momento deles. Eu já estou desencarnada, tenho que viver meu momento aqui de desencarnado. Então é isso que ele quis dizer. Deixar os mortos enterrados. Foi com esse ensinamento que ele conseguiu convencer aos espíritos que era necessário esse desligamento, sabe? Deixam os mortos enterrarem seus mortos, né? Então, eles lá vão viver a vida deles. Vou continuar amando? Sim, sem apego, sem dependência. E eles da mesma forma. Aí ele fala: entretanto, objetivei. Seria interessante colher notícias de nossos amados em trânsito na Terra. Não darei a isso mais tranquilidade à alma? André Luiz falou, mas... Gente, André Luiz estava inquieto. Ele falou, não, por quê? Porque André Luiz queria saber notícias da esposa e dos filhos. Então ele estava ali indagando, porque ele queria. Então ele falou, poxa, a gente não ia ficar mais tranquilo se a gente tivesse notícias da Terra? Não seria melhor? Mesmo com Lícia já tendo explicado como era complicado, né? Ele continua ali insistindo. Aí Lícia, gente, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, né? Ou seja, ele chamou André Luiz para reflexão, né? Vamos lá, André, vamos ver se realmente seria bom. Observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Você está preparado, por exemplo, para manter a serenidade, esperando com fé e agindo com preceitos divinos, sabendo que um filho seu do coração está caluniado ou caluniando? Se alguém te informasse agora que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como um criminoso, você teria bastante força para conservar-se tranquilo? Gente, ninguém, né? Ninguém teria, olha isso, olha como o Ulisses, ele foi lá no coração e falou assim, vamos ver se realmente, eu estou aqui dando várias explicações, você não está entendendo, então eu vou botar você como exemplo, né? E ele fala, vamos lá, vamos ver se você seria capaz de ficar tranquilo, sabendo dessas situações, você ficaria aqui no plano, né, espiritual de boa? Oi, Jaqueline, Bia, bom dia. Então, André Luiz nem respondeu, gente. Olha o que aconteceu. André Luiz sorri desapontado. Porque realmente não teve nem o que falar, o que argumentar. Ele viu que realmente não tinha condições. Ele não ia conseguir seguir os preceitos divinos, agir com fé, né?
esperando com serenidade, sabendo que algum familiar, algum amigo, qualquer coisa, esteja passando por uma coisa assim difícil na terra. Então ele sorriu desapontado. Aí ele continua, né, Ulisses. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solícito, senão para levar auxílio justo. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Realmente, né? Ninguém vai conseguir auxiliar com justiça, experimentando desequilíbrio de sentimento, né, gente? Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de nossos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, um intercâmbio seria desejável. Mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio do próprio e vive a tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Ou seja, a gente vive em eterno desequilíbrio de harmonia, né, gente? De vibração. Então ele fala aqui, ó, a esmagadora porcentagem de encarnado ainda não alcançou nem mesmo o domínio próprio. Vive a tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. A gente está muito bem. Eu mesma, estou muito bem. Pai, lá no meu trabalho deu uma queda. Pronto, eu já fico nervosa, já começo a cair meu padrão vibratório, que eu já tô com a minha cabeça, eu começo a me sentir mal, deprimida, chateada. Já perdi. Preocupação a mil, já tô triste. E como que eu vou manter esse equilíbrio para poder ter esse intercâmbio, gente? Não tem como. Então ele fala que a gente ainda não está preparado, a gente ainda não tem o amor espiritual. Nosso amor ainda é muito material, muito apego a possessividade, é meu, as minhas coisas, minha família. Então isso tudo desequilibra a gente e a gente não leva harmonia. Sem harmonia, a gente não pode ter esse intercâmbio, né, com serenidade, com equilíbrio. Então ele vem explicando aqui. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, né? Aí André Luiz continua, mas aqui, nesse momento, ele já não tá querendo aprender não, tá? Que tinha para aprender, ele já aprendeu. Ele tá sendo teimoso mesmo, então a gente precisa entender aqui, né? Nesse momento, o André Luiz, ele já estava em desequilíbrio, porque ele estava indignado porque ele não ia poder escutar notícias da família dele. Então, ele já estava aqui emocionalmente abalado, gente. E o emocional, gente, desequilibrado, é porta aberta para influência, né? De irmãozinhos inferiores, de energia inferior. Então, é muito importante essa questão de vigiar, né? Esse nosso equilíbrio. Então, né? O André Luiz, teimoso, né? Pela uma teimosia caprichosa, ele continua questionando. Mas, Lísias, você não tem um amigo encarnado com o seu pai que gostaria de comunicar-se com ele? E Lísias responde para ele, né? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo, quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Olha, essa questão aqui é interessante. Por quê? Ele vem nos mostrando que não existe uma regra, gente. Não é proibido essa comunicação. Não é esse intercâmbio, ele não é proibido. Não é proibido. Porém, gente, a gente precisa merecer. A gente precisa estar pronto. A gente precisa estar bem para esse intercâmbio acontecer. Como ele vem falando aqui, ó. Quando merecemos essa alegria, quando merecemos, gente, quando a gente faz por onde, a gente já falou ali, do bônus horas, do trabalho, de tudo mais. Visitamos-lo em sua nova forma, ou seja, os desencarnados, eles vêm aqui e visitam seu ente querido na sua nova forma. Criança ou num novo corpo, ele vem aqui, né? E para isso, até para a gente sentir como essa visitação, essa energia boa, para a gente sentir, às vezes, um conselho de um irmão espiritual, né?
de um guardião, a gente precisa estar equilibrado emocionalmente. A gente precisa fazer a nossa parte e estar bem equilibrado para quê? Para a gente possa ser intuído, ser orientado, né? Então a gente precisa ter essa postura, porque às vezes a gente pede tanto, né? E é possível, é permitido que o nosso benfeitor espiritual venha até aqui no plano físico nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar, mas nós não fazemos a nossa parte, que é manter o nosso equilíbrio emocional, manter o nosso padrão vibratório bem equilibrado, né? Pensamento no bem, que é ficar em estado de prece, que é vigiar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, e a gente não consegue captar. É como se a gente criasse uma bolha, né? Uma barreira que impede de receber essa vibração do nosso benfeitor espiritual. Aí a gente vem e recebe uma visita, eles fazem lá de tudo, trabalham, se dedicam e conseguem essa alegria, desse merecimento de vir até aqui, estar conosco encarnados, mas chega aqui, a gente está tão pesado, tão deprê, tão baixo astral, que eles ficam de longe, tipo assim, gente, queria que eles me percebessem, me enxergassem, recebessem a minha intuição, a minha orientação, mas eles estão lá, ó, com bloqueio, feito por nós mesmos, entendeu? Então, muito importante nessa lição, gente, é essa questão que ele está afirmando aqui o tempo todo. Pensamento, sentimento, é prece. Pensou no bem, gente, se conectou com Deus. É fato, tá lá no Livro dos Espíritos. Vão lá, Lei de Adoração. Vão lá pesquisar, vão lá estudar. Vocês vão ver. Aí, voltando. E também, né, ele fala, é possível que eles vão lá, o plano espiritual vem aqui visitar o ser amado na nova forma, né, na nova roupagem, na encarnação. E também pode ser o contrário. O intercâmbio entre ele e nós, quando tem o desdobramento, né? Quando a gente desdobra, quando a gente dorme, nosso espírito se desprende do corpo, pode ir lá no plano espiritual e visitar a gente no plano espiritual. Então, ou seja, não existe uma regra, uma proibição. Existe sim uma organização, um respeito, né? Um equilíbrio. Aí continua. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinam a oportunidade ou o merecimento exigido. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Então, aprendemos aqui também. Para que serve o Ministério da Comunicação? Para poder organizar, gerar, né? Fazer essa organização, regularizar, né? Essa questão do merecimento, essa questão da oportunidade, né? Tudo é feito através do Ministério da Comunicação. Ou seja, tudo muito organizado, com muita disciplina, né, gente? Não é a bangu, não. Tudo muito organizado. Existe esse ministério que cuida desse intercâmbio. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque não soube ouvir. Não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Essa lição é mega importante. Muito mais do que saber falar, gente, é muito importante saber ouvir. Porque você saber ouvir, e dependendo do que você ouviu, você saber como você vai se conduzir, qual vai ser a sua conduta após ouvir determinada coisa, influencia em tudo. Porque às vezes você não escuta uma coisa muito boa e você toma uma certa atitude, uma certa postura, que, gente, acaba com tudo. Desencadeia até questão como a questão da fofoca, gente. Você tem que saber ouvir. Você ouviu aquilo, o que aquilo vai acrescentar, o que aquilo, sabe, o que você vai fazer com essa informação que você ouviu. Você vai passar para frente, você vai aumentar, você vai diminuir, você vai tomar uma certa atitude. Então, gente, o que ele tá falando aqui, ó, nosso lar não soube ouvir, passou por vários perrengues. E eu tenho certeza que
Como ele falou aqui, porcentagem esmagadora de encarnados ainda não sabe ouvir. Inclusive eu. Então a gente precisa colocar isso em prática. É difícil, mas não é impossível, gente. Vamos começar no dia de hoje, é um trabalhinho. A gente tá aqui para aprender, a gente não tá aqui a passeio, a gente tá aqui na prova. Então, a gente já tá aqui, ó, tendo a oportunidade com essas horas legais da live, de aprendizado desse livro. Nosso lata André Luiz foi super generoso com a gente, nos ajudando. Então, vamos colocar em prática. Vou ler de novo. Existe, contudo, é tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e as colônias transformavam-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento poderoso, enquanto me conservava em silêncio. O enfermeiro amigo abriu o controle da recepção sobre meus olhos curiosos. E assim termina, né? Capítulo 23. Nesse momento, Lísias, depois que André Luiz se cansou de questioná-lo, Lísias ligou o radinho lá. Aí sim, André Luiz já ficou curioso. O que será que ele iria ouvir, né? Então, gente, fica essa lição muito importante do capítulo 23, que é saber ouvir, sabe? A importância da prece, de você se manter em estado de prece. A gente ainda está muito apegado à prece propriamente dita. Ai, fazer prece... Gente, a prece mecânica não é prece, são palavras. A verdadeira prece, sentimento. Às vezes não sai uma palavra da sua boca, mas o seu sentimento, gente, ele está indo direto para Deus. Então, orai e vigiai. Cada um vigiando os seus sentimentos e seus pensamentos. Só assim a gente vai estar em equilíbrio, vai estar tendo a oportunidade de receber a visitação, se for por merecimento, de nossos amigos espirituais, receber seus conselhos, suas orientações. Estudem e pratiquem, gente, porque só isso vai nos ajudar a viver no plano físico e a poder ajudar os nossos entes queridos, né, gente? É como a historinha do avião. Primeiro colocar a máscara em você para depois ajudar o outro. Isso não é egoísmo, gente. Isso é se preparar, tá? É estar pronto para poder ajudar. Então, vamos aprender a ouvir, né? Um grande beijo, gente. Que assistem uma semana abençoada. Até terça-feira. Que a gente pega agora essa reta dos estudos, porque eu já estou preparando um novo estudo pra gente, em outro dia, em outro horário. Peço a vocês que divulguem, gente, o canal Caminho para a Luz, né, esse perfil do Instagram, porque não é uma divulgação minha como pessoa, mas é uma divulgação dos ensinamentos do Evangelho, né, dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos dos nossos irmãos espirituais que estão nos ajudando tanto. E isso é uma forma de trabalhar, gente, é uma forma de você estar adquirindo seus bônus horas, né, gente? É você, às vezes uma pessoa, um amigo, uma pessoa que você precisa escutar uma palavra, uma frase que é dito, que é lida nos livros, né? E aquilo ali muda a vida de uma pessoa, sabe? Então, se vocês puderem, curtam, compartilhem, gente, envia para seus amigos, a live vai ficar salva. Vou colocar também no YouTube, também tem um canal do YouTube que tem muita gente que tem um pouco de dificuldade com o Instagram. Desculpem a demora, porque os capítulos estão ficando longos e a gente precisa estudar, não adianta fazer ele correndo, né? Então a gente precisa estudar. Então quem não pôde, porque tem que trabalhar, tem esses compromissos, assiste depois com calma. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.